Olá, graça e paz. Olá, graça e paz. Então quero aqui estar convidando a você para estar compartilhando conosco, aí com seus amigos, melhor dizendo, essa reflexão que iremos ter neste momento. Uma reflexão muito importante. O tema dessa reflexão é como Jesus recebeu o seu reino de volta. É porque nós vemos que, primeiramente eu quero aqui estar me apresentando a você que ainda não me conhece. Meu nome é Valdeir Gomes. Estivemos aí fazendo algumas lives, mas por causa que eu estava focado num projeto, estava aí gravando um treinamento intitulado As 12 Portas de Jerusalém. Então, assim como eu já disse para todos que eu estaria no ano 2019, para o próximo ano, 2020, estaria lançando um curso. Então, nós tivemos trabalhando aí arduamente na gravação desse treinamento. Então, ele já foi lançado, esse treinamento é lançado aí pela Udemy. Então, você pode estar entrando no link que está logo acima aí na descrição desse vídeo, e também depois eu estarei deixando nos comentários. Você entre e olhe lá o nosso curso com preço promocional, onde você estará aprendendo sobre as 12 portas de Jerusalém, de uma forma prática, ilustrativa, método de aprendizagem, de memorização, como você memorizar os textos, como você não perder aquilo que você aprendeu no decorrer dos dias. Então, como você fazia através de repetições, então estarei levando você por um caminho totalmente onde você não irá perder o foco e nem o conteúdo estudado. Então, entre lá, clique aí no link, entre lá e confira aí o nosso curso aí no preço especial. E nesse momento, eu quero aqui estar pedindo perdão a todos, porque eu estava focado nesse treinamento e por isso eu não estava gravando vídeos. Mas agora estamos aí também focando no nosso trabalho, estamos de volta aí com as nossas lives, aí trazendo uma reflexão da palavra do Senhor. E neste momento eu estarei falando muito importante sobre como que Jesus recebeu o seu reino de volta. Observe bem. Talvez você não vai achar essa mensagem no YouTube, você não vai achar em nenhum lugar. Você está recebendo de primeira mão e você vai aprender. Talvez aí tem pastores, aí o pastor Samarone Silva, Deus abençoe ricamente a sua vida aí, em nome de Jesus. Então, muitos pastores, líderes, colegas, você que me ouve neste momento, talvez você passou aí pelo curso de teologia, mas você não soube. Aliás, você nunca aprendeu como que isso se deu. Mas Jesus teve um período, um momento, que ele tomou o seu reino de volta. Ele recebeu o seu reino de volta, literalmente. Então, neste momento, você vai aprender como que isso aconteceu. Isso é muito importante. Então, eu espero que você me acompanhe, pegue a sua Bíblia, marque os textos e que vamos juntos neste momento estar mergulhando nas Escrituras Sagradas. Então, pegue a sua Bíblia aí e abra comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 15, a partir do versículo de número 16.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 16. Por que é muito importante nós estarmos estudando sobre esse assunto? Porque no início, lá no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos algo que aconteceu. Deus fez toda a sua criação. Aí no capítulo 2, ele formou o homem. No capítulo 1, versículo 26, ali ele criou o homem. E no capítulo 2, versículo 7, ele formou o homem. Então, nesse processo todo, aí vamos para o capítulo 3, a queda do homem, e assim por diante. Então, naquele momento, por quê? Porque quando Deus, ele fez todo esse processo, ele preparou a terra, ele colocou o homem para governar, colocou o homem no domínio. Então, esse homem se chamava Adão. E logo após, Deus fez uma auxiliadora que pôs o nome de Eva. Então os dois, eles estavam governando na terra. Mas, como ele cedeu ao pecado, ali por Satanás, ele entregou literalmente o reino da terra na mão de Satanás. E para que Deus pudesse reaver de volta o seu reino, ele tinha que fazer algo de forma legal. Ele tinha que fazer algo de forma legal. Por quê? Satanás, ele é ilegal na terra, porque ele não tem corpo físico, ele não tem esse corpo físico, e por ele não ter corpo físico, nenhum espírito, nem o de Deus, sem o corpo físico, ele não tem legalidade para atuar na terra. E Deus, ele não quebra os seus princípios, e por isso Deus, ele já tinha uma válvula de escape, que era o seu Filho Jesus Cristo, a qual ele usou como homem para retomar de volta o domínio da terra e o seu reino de volta e entregar na mão dos homens. Isso é muito importante. Porque tudo não se trata de cristianismo, de islamismo, não se trata de nada disso. Então nós que o intitulamos como evangélicos e cristão e vice-versa, mas de fato Jesus, ele tratava de um reino, ele tratava de um governo, ele tratava de um domínio. Então a partir desse momento nós fazemos parte desse reino. Você pode observar que Jesus, sempre quando ele começava as suas pregações, ele falava de um reino, ele falava do reino, até na oração ele ensinou, no capítulo 6 de Mateus, para que nós oramos a Deus a favor do seu reino, para que seja feita a vontade de Deus, tanto no céu como na terra, para que viesse o reino dele. E o reino de Deus veio à terra através de Jesus Cristo. Mas para que Jesus pudesse ter de volta o reino legalmente, ele tinha que ser entregado de volta para ele. E agora, como que se deu a entrega do reino para Jesus novamente? Mas muitas vezes nós lemos as escrituras sagradas como um religioso, como um homem espiritual, às vezes não percebemos, porque a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo, para que nós possamos entender as Escrituras Sagradas. Então, eu quero aqui estar compartilhando um texto com você, capítulo 15, versículo 16 de Marcos. Observe bem comigo o que diz o texto. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio. Note essa palavra aí na sua Bíblia, palácio, que é o pretório, e reuniram o destacamento. Anote na sua Bíblia aí, põe aí um grife ou um entre parênteses, destacamentos.
Nós vamos estar falando dessa palavra mais adiante. E no versículo 17 diz assim: e vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinho lá puseram na cabeça. Então observe também, marque a palavra coroa. Fizeram uma coroa e colocaram na sua cabeça. Versículo 18: e o saudavam, dizendo: salve o rei dos judeus. E no versículo 19 diz assim: e davam-lhe na cabeça com um caniço, e cuspiam nele, e pondo-se de joelho, o adoravam. Marque aí a palavra adorar. Isso é muito importante, porque quando você lê a sua Bíblia na carreira e nas pressas, ou talvez porque vai pregar amanhã, e aí já fica agoniada, e vai ler a Bíblia, caçando uma mensagem para pregar depois. Então muitas vezes você passa despercebido pelo que o texto verdadeiramente ele quer dizer. Então observe comigo, por quê? Aqui Jesus, ele tinha sido levado diante de Pilatos, ele tinha sido levado ali diante de Herodes, ele tinha sido levado ali diante de muitos homens. Ali uma cúpula, ali se reuniram para estar julgando Jesus. Mas só que o maior problema que nós só temos hoje com a humanidade é o complexo de inferioridade e também a falta de identidade. Porque as pessoas hoje elas não conhecem a sua identidade. E é por isso que elas aceitam viver a vida do jeito que está e deixam as circunstâncias governar elas. Por quê? Elas ainda não têm essa certeza da sua verdadeira identidade. E quem conhece a sua verdadeira identidade, ele pode passar por o que passar, ele passa sempre de cabeça erguida. Isso é muito importante. Ele não vai culpar a circunstância, ele não vai culpar os outros por aquilo que ele passa. Mas ele vai estar sempre de cabeça erguida, porque ele sabe quem ele é. Então, quando você conhece quem você é, você vai romper. Bendito seja o nome do Senhor. Então, isso é muito importante. Então, quero que a paz do Senhor, a Viviane, Deus abençoe ricamente aí a sua vida, em nome de Jesus. Compartilhe essa live aí com seus grupos aí, com seus amigos, que isso é muito importante, essa informação que você está tendo agora de primeira mão. Como Jesus recebeu o seu reino de volta. É esse o assunto que nós estaremos abordando. Então eu li aqui o texto do capítulo 15 de Marcos, do versículo 16 ao 19. Observe bem. Quando Jesus, antes de ele ser morto, antes de ele ir para a cruz, ele precisava de tomar o governo de volta, de receber o governo de volta. Porque se Jesus tomasse o governo de volta depois da sua ressurreição, então não tinha validade de ele falar para os homens que era possível eles viver na terra e ainda ter um céu para eles. Observe bem. Então ele precisava receber esse governo ainda na forma de homem. Porque foi o homem que perdeu o governo. Então Deus ele tinha que tomar o governo de volta de forma legal, num corpo humano, não através do espírito. Isso é muito importante. Então observe comigo. E então os soldados levaram para o palácio. Levaram-os para o palácio. Por quê? E o destacamento. O que é o destacamento? O destacamento é toda aquela cúpula
os principais, maiorais, né? São todos aqueles, os primeiros, aqueles que têm o vínculo no palácio. Então são esse destacamento, tanto o exército, a guarda real, como ali os súditos do rei, eles tinham que estar presentes para estar denominando uma pessoa como rei. Era preciso de ter todo esse destacamento. Ou seja, a corte. Era preciso ter uma corte. E também ela é chamada de corte, esse destacamento. Então a corte, elas tinha que estar completa. A corte com todos os membros e com os soldados. Então essa corte, elas tinha que estar completa. Por quê? Também aconteceu quando Naamã, quando ali Amã, melhor dizendo, ele foi proclamar Mardoqueu. O que aconteceu? Ali o rei, ele resolveu honrar Mardoqueu e precisava que alguém o colocasse. E então o rei cedeu o seu animal predileto e ali chamou a Amã com os outros ali da corte para estar gritando a Amã naquele momento, gritando viva a Amã, a Mardoqueu. Então ali ele estava literalmente ali sendo honrado, Mardoqueu, ali por aqueles da corte, porque Amã fazia parte ali da corte, ele vivia também no palácio. E isso é importante demais que você entenda. E outra situação acontece também, Daniel. Daniel, ele estava no palácio, ali no capítulo 2, ali de Daniel. Ele estava no palácio ele assistia ali diante do rei. E no palácio ele chamou ali os seus amigos também para estar fazendo parte do governo. Então ele tinha acesso direto com o rei. Então ele fazia parte da corte. Então quando nós observamos que também quando Salomão ali ele morre, e ali que seu filho ali, é muito importante que você observe isso, que muitos ainda não observaram isso atentamente. Nós temos que usar a mente de reino, temos que entender a respeito do reino de Deus. O reino de Deus. Jesus falava sempre sobre reino. E sempre que eu bato nessa tecla, se você não entende nada de reino, estude a história do Brasil. Que você vai ter ainda aí um parâmetro de como que um reino funciona. Porque quando você estuda a história do Brasil, quando o rei mandava o seu filho de Portugal para o Brasil, o seu filho se tornava rei. Mas quando ele retornava para Portugal, ele se tornava príncipe. Então ele só poderia ser rei longe do seu pai. Então o Brasil era entregue ao rei. E quando ele retornava para Portugal, então seu pai se tornaria tanto o rei de Portugal como o rei do Brasil. Então quando Jesus ele veio aqui à terra, então ele tomou esse governo, a terra, como seu reino. E ele vai para o seu pai. E ele, estando lá no seu pai, o seu pai dá todo o domínio completo. Então ele tem um domínio completo, tanto no céu como na terra. Isso é muito importante que você entenda. Então por isso ele tinha que ter toda essa corte. Voltando aqui, tinha que ter toda essa corte para proclamar um rei. Observe bem, quando Absalão ele queria ser rei, para ele ser rei, ele tinha que ter aí a corte juntamente com ele. Então ele teve que manietar todo aquele pessoal, puxar para o lado dele, para poder fazer o reconhecimento dele como rei, traindo seu pai. Então isso é muito importante. Traindo Davi, ele teve que fugir da cidade, e ali ele foi autoproclamado rei ali pela corte.
Então é muito importante. Então, quando nós observamos aqui, Jesus, antes da sua morte, ele vai para ali o palácio. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o lugar de um reino, para ele tomar o trono, é no palácio. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Jesus, ele adentrou, ele foi levado para o palácio. Mas só que a nossa visão é de um Jesus preso, é de um Jesus ali sofrido, é de um Jesus ali que às vezes até ficamos emocionados, de um Jesus que está ali sendo derrotado, mas depois que ele sai da cruz, ele sai vencedor. Não. Naquele momento, Jesus estava já no triunfo da sua vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava no triunfo da sua vitória. Porque ele não estava olhando aquelas algemas. Ele não estava olhando aquilo que os soldados estavam fazendo com ele. Eles estavam escarnecendo dele. Não. O que Jesus estava focando era no que eles estavam fazendo. Bendito seja o nome do Senhor. Então não é qualquer cabeça que vai entender isso. Mas você está entendendo nesse momento. Naquele momento, Jesus não estava olhando para o seu sofrimento, para aquelas cadeias que estavam ali prendendo, por aquilo que os soldados estavam fazendo. Mas ele estava olhando aquilo que estava acontecendo, porque ele entendia a sua identidade e o propósito que ele veio fazer na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, naquele momento, Jesus estava literalmente pegando o reino de volta para dar aos homens, bendito seja o nome do Senhor, para entregar para mim e para entregar para você, para que nós possamos dominar essa terra, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Por quê? Quando nós observamos o texto sagrado, a Bíblia que vai dizer, e vestiram-no de púrpura e tecendo-lhe uma coroa de espinho. Mas só que quando nós olhamos a coroa de espinho, às vezes você já tem até pregado dessa forma, você tem aprendido, tem lhe ensinado dessa forma, então você começa a colocar uma imaginação, a cabeça de Jesus sendo perfurada pelo espinho, pelos seus cravos, e ali o sangue descendo, e você começa a se emocionar com isso, trazendo tristeza para o seu coração. Coitadinho de Jesus. Não. Naquele momento, Jesus está tomando o reino de volta. Porque um rei, ele só pode governar quando a coroa, bendito seja o nome do Senhor, é colocado na sua cabeça. Aleluia. Porque naquele momento, Jesus estava tomando de Satanás o que ele tinha. Aleluia. E o que ele tinha era somente uma coroa de espinho, porque a Bíblia diz que o reino de Satanás é simbolizado por espinhos e abrolhos. Aleluia. Então, naquele momento, Jesus estava tomando a coroa do inimigo, bendito seja o nome do Senhor, e pondo sobre a sua cabeça e triunfando, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento ele estava triunfando sobre o reino das trevas. Aleluia. Tomando a coroa de espinho que ele tinha. Somente isso Jesus tomou de volta. Como ele não é dono do ouro, ele não é dono da prata, ele não tinha coroa de prata, não tinha coroa de ouro, era coroa de espinho, porque ele reina sobre os espinhos e abrolhos. E Jesus disse, é essa coroa que eu quero. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu quero o reino dos homens de volta e eu vou entregar para eles. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, naquele momento, observe bem por quê. Porque quando você lê nas Escrituras Sagradas, principalmente em Crônicas, você vai ver que quando um rei ele perdia a batalha, e quando ele era saqueado e ele perdia a batalha, então
era automaticamente aquele que vencia a guerra, ele tinha que ser coroado com a coroa daquele rei. E a coroa era colocada sobre a sua cabeça. Bendito seja o nome do Senhor. A coroa era transportada. Aleluia. Então, naquele momento está acontecendo isso. Aqui nesse momento, tudo isso está acontecendo no palácio. Mas precisava mais. Então ele ali foi visto pela corte, ele entrou dentro do palácio, então ele foi tecido a coroa, mas para que o rei pudesse ser canonizado, autenticado como rei, era preciso de reverência, de ele ser reverenciado pelos súditos, por aqueles que estavam à sua volta, proclamando ele rei. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Observe comigo. Então eles diziam assim, versículo 17, e vestiram-no de púrpura, ou seja, trocaram as vestes de Jesus, tiraram as vestes que ele estava e colocaram uma veste em Jesus. E logo depois deles colocar essas vestes, que simbolizam as vestes reais, eles colocaram ali a coroa de espinho, que simboliza o governo, que ele estava pegando de volta o governo. Eles puseram na cabeça dele. E eles o saudavam, dizendo: salve o rei dos judeus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, naquele momento, eles não estavam entendendo, como você até esse momento talvez ainda não tinha entendido, mas está entendendo agora. Naquele momento, aqueles homens, eles não estavam entendendo o que ele estava fazendo e o que estava acontecendo na esfera espiritual. Aleluia. Mas Jesus, ele estava entendendo. Jesus estava sabendo, porque está escrito a respeito disso tudo, que ele precisava passar por isso para pegar o reino de volta. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nesse momento, Jesus toma o seu reino de volta. Aleluia. E ele é autoproclamado rei dos judeus, de forma legal, por uma corte, no palácio, com a coroa na cabeça, com as vestes trocadas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, naquele momento, Jesus toma o governo da terra, do reino de volta. Bendito seja o nome do Senhor. Mas só que nós olhamos um Jesus derrotado nessa hora. Que ele só vence depois que ele sai da cruz. Mas a vitória de Jesus, ela já começou aqui. A cruz só foi a confirmação da sua vitória. Isso é muito importante. Bendito seja o nome do Senhor. E eles, como que eles adoraram ali, dizendo salve o rei? Então o que? Em primeiro lugar, ele tinha que ter, observe bem, ele tinha que ter a corte, que todo reino tem a corte. Ele tinha que ter a guarda real, e ele tinha que ter as vestes trocadas, e ele tinha que ter uma coroa, e ele tinha que ser saudado como rei, e em último lugar ele tinha que ser adorado como rei. Bendito seja o nome do Senhor. Então, número 1, a corte. Número 2, a guarda real. Número 3, ele tinha que estar dentro do palácio. Número 5, ele tinha que ter. Número 4, ele tinha que ter as vestes trocadas. Número 5, ele tinha que ter uma coroa. Número 6, ele tinha que ser saudado. E número
7, ele tinha que ser adorado. Bendito seja o nome do Senhor. Adorado como rei. Bendito seja o nome do Senhor. Então, depois que tudo isso aconteceu, eles se prostraram de joelhos e adoraram, pensando eles que estava escarnecendo de Jesus. Mas, de fato, eles estavam cumprindo as escrituras sagradas sem perceber. Aleluia. Mas nós que temos a mente de Cristo e amamos o reino de Deus, enxergamos isso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você tenha passado por esse texto e ainda não tinha observado o triunfo de Jesus. Então, depois que tudo isso aconteceu aqui com Jesus, aí sim, ele foi levado para ser entregue aos homens e depois ser levado à cruz. Mas ele não poderia ir sem antes ter esse acontecimento. Era necessário ter esse acontecimento. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Quando nós observamos aqui, no capítulo 15 de Marcos, nós vemos aqui os detalhes que é muito importante você fazer esta observação. Porque quando você não tem problema de identidade, você não vai colocar culpa no seu pastor, você não vai colocar culpa na sua esposa, no seu esposo, você não vai colocar culpa nas circunstâncias, no governo, vice-versa, do que está acontecendo à sua volta. Porque você não tem problema com identidade. Porque quem tem problema com identidade é aqueles que ficam se colocando de vítima e de coitadinho. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós aprendemos aqui com Jesus que ele não tinha esse problema de identidade. Ele entendia o seu propósito. Agora eu pergunto para você, qual é o seu propósito? O que é que está te impedindo de alcançar o seu propósito? Será as perseguições? Será as calúnias? Os levantes que tem contra ti? Porque se você entender a sua verdadeira identidade, você vai ver que você não tem inimigos. Você tem empurradores, pessoas que estão empurrando você para o seu alvo. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo sem você perceber, e vocês estão chamando eles de seus inimigos, porque você tem entendido por muitos, porque você não tem a mente de Cristo. Mas se você tiver a mente de Cristo, você vai ver que tudo isso que está acontecendo à sua volta era para te levar mais além, para te dar um empurrão para o seu propósito. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Jesus estava ali sendo cuspido, estava sendo ali esbofeteado, mas ele estava cumprindo o propósito. Aquelas pessoas, elas sem perceber, elas estavam fazendo o cumprimento de propósito de Jesus, que era pegar o reino de volta. Mas aí você tem aprendido, fulano de tal está se levantando contra mim, é meu inimigo. Está caluniando contra mim, é meu inimigo. Tem uns membros, tem esse diacho, tem esse presbítero, ele está se levantando contra mim, contra o ministério, contra o meu pastoreio, esses são meus inimigos. Não olhe, porque Jesus disse, da forma que você vê, você enxerga. Se os seus olhos são trevas, você vai enxergar trevas. Mas se seu olho for luz, vai iluminar todo o seu corpo. Então, a partir de agora, não diga que você tem inimigos. Que aqueles que estão te perseguindo, aqueles que estão se levantando contra você, contra o seu ministério, eles não são os seus inimigos. Eles estão te dando o que seus amigos não te darão em uma década. Observe bem. Quando você canoniza uma pessoa como inimigo,
Às vezes o inimigo, ele vai te dar em um dia o que um amigo não te dá em um ano. Então observe bem comigo. Nesse texto nós aprendemos aqui. Porque Jesus ele não chamou nenhum daqueles inimigos. Aí quando ele estava na cruz, ele ainda disse assim, a palavra-chave de Jesus, ele disse assim, Pai, aleluia, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Eles não sabiam o que estava fazendo, mas Jesus sabia. Então, se você conhece o Deus que você serve, você sabe que as pessoas que estão fazendo isso com você, elas não sabem o que estão fazendo. Elas não sabem que estão te ajudando na sua caminhada, no seu propósito. Mas muitas vezes você tem aí esse complexo de identidade, você está olhando para o que elas estão fazendo exteriormente, mas não olha o que elas estão fazendo para o seu crescimento. Então isso é muito importante. Então nós aprendemos algo muito importante com Jesus. A palavra-chave dele diz, Pai, perdoa-os. Aleluia. Eles não sabem o que estão fazendo. Então se tem alguém levantando contra a sua vida, contra você, contra o seu ministério, não se preocupe. Não tenha eles como inimigo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia. É por isso que tem que ter o poder do perdão. Porque se você não tiver esse poder de perdoar, se você é uma pessoa sanguínea, melancólico, né, fleumático, tudo isso, isso não é desculpa para que você não tenha equilíbrio. Porque tudo isso pode ser equilibrado através do poder de Jesus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Você não pode fazer a sua justiça própria. Tem que deixar que Deus esteja atuando sobre a sua vida. Porque só Deus sabe a melhor forma de resolver as coisas à sua volta. O que nós temos que fazer é o que está escrito lá em Deuteronômio 28. Se ouvirdes atentamente a minha voz, se eu e você ouvirmos a voz de Deus, as bênçãos do Senhor, elas virão sobre ti. Mas muitas vezes essas bênçãos, elas vêm disfarçadas de adversidade. Mas por você olhar apenas a adversidade, você não vê as bênçãos que está acumulada nessa adversidade. Vou dar aqui um exemplo. Quando você vai receber algo valioso, por exemplo, na data do seu aniversário, enquanto mais valoroso é, mais embrulho tem. Enquanto melhor é o presente, mais embrulhado ele é. Para que você, tirando as camadas, você vai achar o seu presente. Bendito seja o nome do Senhor. Então, muitas vezes, a adversidade que acontece sobre a sua vida, nessa adversidade está a solução para o seu problema. Está a sua bênção. Só que ela vem disfarçada, primeiro para provar o seu coração. Primeiro, para saber de fato se você conhece quem você é. Porque se você não conhecer quem você é, você não tira essas camadas para receber o que tem reservado para você. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui Jesus passando por todo esse processo de adversidade. Mas ele não estava olhando para a adversidade. Ele estava olhando para o propósito. Aleluia. Então, se você está olhando para a adversidade, perdeu totalmente o propósito. E quando você perde o propósito, você perde a fé. E quando você perde a fé, você vai buscar inimigos.
Então isso é muito importante, porque o próprio apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e a potestade que domina nas regiões celestes. E foi contra elas que Jesus lutou e venceu. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas sem culpar os homens daquilo que estava acontecendo. Mas o que estava atuando nos homens para fazer tudo aquilo. E por isso eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas Jesus, ele sabia. Bendito seja o nome do Senhor. Então entenda, Romanos 8, 28. Por isso que o apóstolo Paulo, entendendo disso, ele escreve, ele diz, ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito ou o seu decreto. Você foi chamado, tem um propósito, se tem o propósito, siga o seu propósito. Esqueça as diversidades. Olhe para o alvo que é Cristo e se alimente do seu propósito. E continue a caminhada. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Se você entender isso, você vai ver que seu ministério ele vai afluir. O seu conhecimento com as coisas de Deus vai afluir. Aleluia. Porque você sabe quem você é. E você sabe aonde você vai chegar. E você sabe o que Deus colocou no seu coração para realizar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se você sabe de tudo isso, o meu conselho é: siga em frente no propósito que Deus tem para a sua vida. Então, quero aqui estar louvando a Deus pela sua vida e que Deus em Cristo possa estar abençoando a sua vida ricamente. Quero aqui estar mandando um forte abraço aí para o nosso pastor Samarone Silva e também aí para Viviane e também para Sara Jane. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e todos vocês. Então compartilhe essa live aí nos seus grupos, compartilhe essa live com outras pessoas para que elas também tenham essa informação, que elas tenham esse conhecimento, porque desta forma você também está evangelizando, trazendo o conhecimento da verdade para aqueles que precisam e que querem aprender mais de Deus. Eu quero novamente estar convidando você, entre lá no nosso site, conheça aí o nosso curso, que está num preço promocional, e dessa forma você está nos ajudando a dar continuidade no nosso ministério. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço. Mas antes eu quero estar aqui orando pela sua vida. Pai querido e santo, eu quero neste momento, Pai, abençoar todas essas vidas, Senhor, que estão, Senhor, assistindo essa live. Abençoa, Pai querido, aqueles que ainda, Senhor, irão assistir, meu Pai. Que o Senhor possa alcançar a cada um, para que eles encontrem o seu verdadeiro propósito e a sua identidade, meu Pai. Que eles não coloquem, Pai querido, as circunstâncias ou adversidade, seja um relacionamento mal resolvido, Senhor, seja aquilo, Senhor, desemprego, seja qualquer calúnia, aquilo, Senhor, que às vezes estão impedindo os teus filhos de avançar. Que tudo isso, Pai querido, não passa de mera consequência, meu Pai, mas que ele esteja finto no alvo, Pai. Que não fique, Pai querido, apenas contando vitória, aquilo que fez, aquilo que passou. Que não fique vivendo de passado, mas que venha avançar e viver para frente no alvo que é Cristo. Não, Pai querido, buscando inimigos, mas perdoando-os a todos, como disse Jesus. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Que o poder do perdão lave a cada coração, meu Pai. Que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe, em nome de Jesus.